Bom, eu fui convidado para fazer umas fotos de bolo com um conhecido de longa data, praticamente amigo, dono de uma agência de publicidade. Ele está numa concorrência para pegar a conta dessa fábrica e tem certos momentos que a gente é convidado a participar e não tem como falar para o cara, olha, não vou fazer porque não estou sendo remunerado para isso. Se a agência dessa pessoa levar a conta, eu vou ter a preferência para as fotos. A gente começou fotografando um bolo de milho e, na verdade, não existia um briefing muito pontual. O que o designer me falou é que gostaria que tivesse um appetite appeal, mas não podia ser... Ele queria ser surpreendido, mas também não havia espaço para muita ousadia, tá? Porque, afinal de contas, o cliente ele é mais conservador. E aí eu coloquei algumas peças, não tínhamos a possibilidade de ter uma food stylist ao meu lado, coloquei algumas peças que eu achei que tinham a ver com essa proposta aqui na mesa do estúdio, para a gente conversar. Ele falou, não, Landau, faz o que você achar melhor, tenta me surpreender. No primeiro momento, ele ainda me pediu para tentar um prato, sei lá, com cores. Eu é que fui contra, porque eu acho que não fazia sentido eu usar um prato colorido, já que o bolo é de milho. Então, eu optei por um prato primo desse cara aqui. A primeira coisa que eu fui fazer, conversar com ele, assim, desculpe a bagunça do estúdio, eu estava com uma plataforma de madeira sobre quatro não, aqui tem duas e uma por trás escondida, sobre três tabelas, que eu já mostrei o que é uma 3 tabelas. Eu uso 3 tabelas quando eu vou fazer fotos de cima, para não ficar subindo em escada. E aí ele me explicou, me falou um pouquinho, me passou uma espécie de layout, que está aqui. Tem a xícara de café aqui à esquerda, com uma fumacinha, o bolo cortado e o prato ali meio closado. Então eu estava entendendo que era, por essa posição do bolo aqui, não fazia muito sentido ter um ângulo muito de cima, tá? Então eu tirei as 3 tabelas, botei nesses cavaletes e trouxe esse tronco que eu peguei numa floresta uma vez, tá? E aí usei esse prato aqui. Começamos a pensar. Coloquei uma série de pires e algumas xícaras para eu poder analisar e fui trazendo os elementos, tá? Esse desejo de ver a construção da imagem surgiu na nossa reunião. Mesmo assim, eu vou tentar, vamos brincar, mas confesso que pode ser uma coisa meio enjoada, meio enjoativa. Várias fotos em sequência até chegar no processo, no final. Mas se vocês têm curiosidade, acho que faz sentido. Aqui você pode notar que está absolutamente cru. Descobri no meu acervo que eu tinha um prato maior com o mesmo desenho, da mesma família. Ele havia trazido para o estúdio 2 milhos, eu ainda perguntei se tinha milho com casca. Não fui eu que fiz essa produção, foi ele que trouxe. Ele falou, não tinha milho com a casca, veio embalado a vácuo. Eu catei essa textura aqui, acho que é um saco de café, uma coisa assim, para ver se dava uma bossa. No final nem apareceu. E comecei a juntar possibilidades aqui ao meu lado para saber como é que eu ia compor a minha cena. Esse prato verde não tem nada a ver, tá? Ele só veio trazendo o milho lá da cozinha para não pingar o estúdio inteiro. Tentei um toco de madeira mais alto, mas ia mostrar, no ângulo mais baixo, ia mostrar muita madeira rústica e pouco milho. Então eu desisti. No primeiro momento a gente começou com essa xícara, abortamos o uso desses dois
elementos aqui e peguei um milho aqui que eu tenho decorativo para ir só fazendo a vez de um objeto qualquer, tá? Comecei meu projeto de luz com a minha luz principal vindo pela esquerda, meio trás de um flash compacto com um haze. Eu acho que é 80 por 80, mais ou menos. E eu coloquei essa placa de isopor servindo como bloqueador, porque eu não estava muito interessado num excesso de luz na base de madeira. Eu queria manter um claro escuro, tá? Aqui a gente vê por outro ângulo. Essa geleia vai entrar depois numa opção. Coloquei esse fundo vermelho só para recortar, depois eu desisti. E no final, o que ficou na minha cabeça é essa ágata vermelha. Depois eu desloco ela um pouco para a direita e não fica tão aparente. Comecei com esse flash e montei uma Dedolight aqui. Dedolight é um equipamento alemão de luz contínua maravilhoso. Esse modificador me entrega uma luz bem pontual. Ele tá para cá, mas no decorrer da foto ele virá mais para cá, tá? Aqui a gente vê no outro ângulo, luz contínua. Eu deixei amarelar, não corrigi a temperatura de cor, porque eu queria algum calor aqui entrando pelo milho e entrando no bolo. Aqui você já percebe a coisa sendo construída, mas um pouco mais para frente. Eu entrei com um speedlight aqui, com snoot e colmeia atravessando umas garrafas para dar um recorte aqui assim, tá? Depois, no final da imagem, na imagem finalizada, esse speedlight vai mudar de posição. Eu vou botar ele mais para cima. Olha, um outro ângulo, vendo a cena. Aqui parece longe, na verdade aqui pode até estar meio longe, mas depois eu reposicionei. Esse prateado vai trazer um pouquinho desse haze para dar um contorno aqui na fatia de bolo que ainda não foi colocada. Estou vendo a cena por trás. Aqui já tem essa dedo mais na posição que ficou. Cortamos o bolo lá na cozinha. Aqui, essa imagem é só para mostrar que eu testei alguns talheres antes de me definir por esse aqui. Note que o bolo não está centrado no prato. Eu botei ele um pouco mais à frente, já que ele estava cortado. Essa descentralização não aparece. As opções de talher que eu tinha à mão. Essa massinha aqui é massinha de criança. Eu uso muito para posicionar talher. Às vezes eu quero deixar o garfo ou a colher um pouquinho viradinho para um lado para o outro. Eu prego, eu boto essas massinhas por trás dele, fixado ali na base, na mesa. Vamos notar aqui, já mudou alguma coisa. O meu speedlight já está mais alto, direcionado para essa meiuca aqui, esse meio. Aqui eu coloquei um pequeno rebatedor prateado para capturar um pouco desse haze aqui e acender aqui por dentro esse milho, tá? Eu tenho um cartão branco para dar um fill light aqui e eu tenho esse prateado para me trazer a lateral do prato, ele está rebatendo esse haze aqui, ok? Aqui é um outro ângulo. Eu já entrei com uma Dedolight, é a segunda Dedolight aqui, que eu coloquei numa posição que eu tenho um recorte de luz no bolo. Depois, lembra que esse aparato aqui, essa chicrona vermelha já esteve aqui, eu abortei o uso dela e deixei essa placa de madeira caso vazasse alguma coisa. Isso aqui é uma placa de isopor que eu furei o espaço, eu recortei o espaço do parasol e de vez em quando eu visto a minha lente só para trazer um bafinho de luz a mais, tá? Bom,
Aqui eu tenho outro ângulo. Então, eu tenho cartão prateado para este milho, eu tenho cartão prateado para a lateral, eu tenho um fio light com garrinha aqui branquinho, eu tenho esse isopor vestindo a lente e ainda vou ter aqui por cima o speedlight jogando para cá, uma dedolight de cá, uma dedolight vindo de trás e novamente o haze aqui, tá? Aqui eu tenho uma possibilidade de ver quase que o sistema, o desenho de luz completo. Mais próximo, você vai ver que eu fiz duas opções. Eu fiz uma imagem com geleia, porque ele não queria fazer com geleia, ele queria fazer o bolo tostado na frigideira. Mas como a gente não tinha uma Food Stylist presente, eu falei, cara, vamos garantir primeiro uma foto, porque nessa de cortar e tostar, vai que dá ruim, e aí a gente perde a possibilidade de uma foto. Ele topou, então a gente tem as duas opções, tá? Uma outra visão do cenário, meio que na lateral. Note que aqui eu já tenho o speedlight mais alto. Uma visão por trás. Aqui eu estou praticamente com tudo no esquema. Então, a minha imagem final que eu vou mostrar, eu tenho uma, duas, três, quatro fontes de luz. Eu tenho esse haze aqui, que está servindo como luz principal, jogando lateral, meio por trás, um pouco. Eu tenho esse speedlight, que essa aqui não é a posição correta, final. A posição final ele virá mais para cima. Eu tenho essa dedolight. Note que essa dedolight aqui, eu tenho um filtro de correção de cor azul. Aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho. Aqui, a temperatura de cor que está saindo por essa fonte está caminhando de 3.200 Kelvin para 5.000 e alguma coisa. Aqui eu estou deixando amarelar violentamente, tá? E aí eu tenho a placa de metal trazendo essa lateral, eu tenho a plaquinha branca e eu tenho aqui uma placa pequenininha de metal para acender aquele milho, tá? Foi mais ou menos isso. Eu vou mostrar para você a desconstrução. Primeiro, eu vou mostrar a primeira opção, tá? Essa foto está em JPEG, porque eu fiz uma cópia como JPEG, mas já está tratada. Aqui eu botei um pouquinho de café, mas quase não vê. Teremos a opção de botar uma fumacinha na pós-produção, mas eu não quis fazer nada com cigarro ou coisa parecida, porque eu desloquei isso muito para a lateral da foto. Não está fazendo diferença, tá? Aquela plaquinha de madeira quase que só para fechar o cenário, não tem muita personalidade. E aqui era o bolo já tostado, né? O bolo tostado na frigideira, num ângulo um pouquinho mais diferente. Olha, eu fiz uma opção para mostrar um pouco mais do milho e eu queria esse highlight aqui, ó. Eu tenho esse highlight aqui, tem um aqui estava estourando um pouco, eu desloquei, mexi na luz, tem um pouquinho. E aqui eu tenho um pouquinho que sugere café, mas não está absurdamente presente. Eu não me recordo, mas essa foto, olha lá, 5.6 com 1/5 de velocidade, ISO 50. Eu gosto de ISO 50 às vezes, eu não queria muita profundidade de campo mesmo. Aqui, olha, essa foto está bruta, tá? Mas foi aqui que eu fiz a minha desconstrução. Dessa foto para essa aqui, que foi a que eu tratei,
a diferença da sequência foi só que eu mexi um pouquinho aqui nesse café, mas está imperceptível. Então, vamos lá. Eu tenho todo o meu sistema de luz aqui montadinho, prontinho. Aqui eu tenho, eu retirei apenas aquela placa de isopor que estava vestindo, deixa eu ver, cadê ela? Que estava vestindo a minha lente, tá? Só tirei isso aqui, ok? Então, isso para cá, eu tirei a placa de isopor que estava vestindo a lente. Essa foto aqui, eu já tenho a falta da placa de isopor e eu tirei esse rebatedor branco aqui, ó, tá? Então, aqui eu tirei esse rebatedor branco, tá bom? Logo em seguida, eu já havia mostrado para você um rebatedor prateado aqui, dando um bafinho. Tirei ele, tá? Logo em seguida, eu vou, olha aqui, presta atenção, aqui nessa área. Eu vou tirar aquele pequeno prateado que eu já mostrei, que estava entregando uma luminosidade aqui. Note que ele apaga um pouquinho aqui, mas também influencia um pouco aqui no prato, tá? Vou mostrar grande, ó. Pá. Ok? Acho que faz uma diferença, pelo menos traz uma cor. Bom, agora, olha aqui, isso. Agora eu vou desligar o snoot com colmeia que estava direcionado para o miolinho do bolo, ó. Espera aí. Ok? É porque as diferenças são muito sutis. Já perdi isso tudo, agora eu vou começar a desligar as deadolights. Primeiro eu vou desligar aquela deadolight que eu mostrei para cá, que estava meio que apontada para cá, tá? Ó, eu perco um pouquinho esse recorte, perco um pouquinho esse recorte e acaba influenciando também aqui dentro do prato e aqui dentro desse recortezinho no bolo. Tá? Ó. De novo. Bom, eu já perdi praticamente tudo que eu desenhei. Nessa cena aqui eu só tenho o haze vindo pela esquerda atrás e mais nada, porque eu tirei todos os rebatedores. Além desse haze eu tenho uma última deadolight naquele modificador bem direcional, vindo aqui assim, tá? Eu vou desligá-lo. Você percebe que perde-se um pouquinho da alma da foto. Essa luz aqui eu deixei amarela, tá? Eu não tenho mais foto de desconstrução, porque a única coisa que eu teria para desligar é o haze light que está me mostrando a luz principal. Aí não ia fazer sentido, ia ficar um breu profundo. Então, novamente aqui, mostrando as luzes, tá? Tudo que eu mencionei, em outro ângulo. Ó, uma luz, duas luzes, três luzes, quatro fontes e 1, 2, 3 rebatedores e aquela placa de isopor que estava vestindo a lente. Esse isopor aqui estava servindo como um bloqueador para isolar um pouquinho a mesa. É isso. Espero que você tenha curtido. O tratamento de pós
Foi muito simples, eu só mexi aqui uma bobagemzinha aqui a colar, tirei um pouquinho de arranhão aqui ou acolá, bobagem, tá? Nada muito profundo, mesmo porque se tiver fumacinhas e coisas mil, o departamento de manipulação da agência de publicidade vai fazer essa finalização.